Maria Oliveira, deixa eu só confirmar. Maria Oliveira, amém. João, né? Amém. A paz a todos do Facebook, do Instagram, né? A todos que vão ouvir. Fernando, a paz do Senhor Jesus, né? Tava aqui me recuperando durante o louvor, que eu entrei correndo hoje em casa, eu tô um pouco esbaforida, eu me atrasei, né? Deixa eu só ajeitar, que eu acho que tá meio escuro aqui. Pronto. Me atrasei hoje, né? Acabei me atrasando por conta de um compromisso particular, né? Mas graças a Deus tô aqui, né? Amém. E a gente vai falar sobre a palavra de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amanhã, então, amém. Amanhã, então, a gente vai finalizar esse livro extraordinário, o livro de Deuteronômio. Amanhã a gente vai estudar 2 capítulos. Amanhã a gente vai estudar o Salmo 91 e vamos estudar Deuteronômio 34. E a gente vai finalizar esse livro. Glória a Deus, a gente vai finalizar o Pentateuco. A gente pode dizer que a gente já leu o Pentateuco. Glória a Deus, né? E ainda o livro de Jó, né? Então lemos o Pentateuco e ainda o livro de Jó. Glória a Deus, né? Amém, amém. Tô muito feliz por essa conquista, né? Não é qualquer coisa, é uma conquista muito grande. A gente leu todo o Pentateuco, né? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração agora, então, e a gente vai começar a falar sobre o capítulo 33, tá bom? É um capítulo tranquilo, um capítulo simples. Na verdade, esse capítulo 33 vai ter tudo a ver com a bênção lá de Jacó, que a gente já estudou em Gênesis 49. E eu vou falar sobre isso, tá bom? Amém. Meu Deus, Senhor, obrigada, Pai, por estarmos aqui na sua presença, reunidos, Pai, diante de Ti, pelo Teu santo nome, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de conhecermos a verdade, Pai, de sermos libertos, Pai. Obrigada. Obrigada por derramar sobre nós a Tua sabedoria, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, meu Deus. Que o Senhor nos dê entendimento sobre a Tua palavra, que o Senhor nos dê clareza em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Deus, que o Seu Espírito Santo venha, Pai, e nos derrame, Pai, entendimento, conhecimento e sabedoria. Que venhamos a compreender a Tua verdade com clareza e com simplicidade. Que não venhamos a ser confundidos, que não venhamos a ser atrapalhados neste propósito, Pai, em nome de Jesus. Que não venhamos, Pai, a distorcer aquilo que a Tua palavra diz, mas que venhamos a compreender, meu Deus, o real sentido, meu Deus, da Tua mensagem, Pai. Não queremos ser confundidos, não queremos ser enganados, Pai. Nós estamos aqui de forma genuína, com o coração aberto, Pai, para Te conhecer, para buscar mais de Ti, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua verdade. Não queremos ouvir outra coisa, além daquilo que o Senhor quer nos falar, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor me use em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre mim sabedoria. Meu Deus, me unja, Pai, com o dom de mestre, Pai. Derrama sobre mim, Pai, o Teu dom. Coloca na minha boca as Tuas palavras, Senhor. Tempera cada palavra que sai da minha boca com sal, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, convence todo aquele, Pai, que está aqui diante de Ti, endurecido, que está aqui diante de Ti, cheio de questionamentos, Pai. Convence essa pessoa sobre a Tua verdade, pois só o Seu Espírito Santo pode convencer alguém, Pai. Meu Deus, que o Senhor liberte essa pessoa e que ela venha a entender o quão maravilhosa que é a Tua palavra e os Teus caminhos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre e nos guarde de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que não venhamos a desistir, que não venhamos a desanimar, Pai, mas que venhamos a chegar com força, com ânimo, com vigor, com ousadia, até o estudo de Apocalipse. E que não paremos ali, Pai, mas que venhamos a pregar a todos os lugares, em todos os tempos, para todas as pessoas, tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti. Que não venhamos a guardar no bolso tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, mas que venhamos a passar adiante a mensagem a qual, meu Deus, estamos sendo libertos. Que aquilo que nós recebemos, venhamos a dar também, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora, Deuteronômio 33, tá indo já para o final. Moisés já vai subir no monte e Moisés já vai morrer, né? Então a gente já lembra que Moisés já havia feito publicamente a mudança do bastão, já havia falado que Josué agora ia ser o sucessor dele. Deus ratificou isso publicamente, né? Ali no tabernáculo, a gente lembra, na coluna de nuvem. E agora é chegada a hora, Moisés vai subir.
Mas antes de Moisés subir, Moisés vai fazer mais uma coisa. Antes dele subir e morrer, ele vai abençoar as tribos de Israel. Então ele vai derramar uma bênção sobre cada tribo antes de ir, né? A gente lembra que isso é muito comum, né? A gente lembra sobre a bênção de Abraão, sobre Isaac, a bênção de Isaac sobre Jacó e a bênção de Jacó sobre os 12 filhos, né? Isso era muito comum. Um patriarca, né? Uma autoridade, ela liberava a bênção, a paz, Dona Maria. Boa noite, amém. A paz, Rosália, também, amém. Então, o patriarca, a autoridade, ela liberava bênção, né? Sobre aquele ali, né? Que ia ficar. Não é uma bênção todo dia, mas era uma bênção de morte, né? Uma bênção de ida, então ele deixa ali tudo que ele pode. É a herança, é nesse sentido, né? Eu estou indo embora, eu vou morrer, então eu deixo a minha herança. Qual é a maior herança que uma pessoa pode deixar para alguém? Sua bênção, né? É nesse sentido. Então a gente lembra que assim foi com Abraão para Isaac, com Isaac para Jacó, com Jacó para as 12 tribos, né? E agora vai ser assim com Moisés. Moisés vai abençoar as tribos de Israel. Moisés era uma autoridade ali. E só abençoa quem é maior, né? Então, você não pode abençoar alguém que é maior que você. Né? Quando alguém é maior que você, você recebe a bênção, você não abençoa. Então, quando você está sendo abençoado, ali há um reconhecimento de que aquela pessoa que está te abençoando é superior a você, né? Então, assim, Deus nos abençoa porque Ele é superior a gente não pode abençoar Deus, né? Porque Ele é maior do que nós, né? Então, os pais abençoam os filhos, porque eles são autoridade sobre os filhos, né? Não são os filhos que abençoam os pais, né? Os filhos honram os pais, mas quem abençoa são os pais, eles são autoridade sobre os filhos, né? A única coisa que um filho pode fazer, quiser abençoar seu pai e sua mãe, é falar para que Deus abençoe. Por quê? Porque Deus é maior do que a autoridade do pai. Então, aquele filho pode falar, pai, que Deus te abençoe. Aí sim, isso é correto, né? Porque Deus é superior à autoridade do pai. Então, Deus pode abençoar aquele pai, mas a gente, como filho, não pode, né? Então, é essa regra. Então, alguém superior abençoa alguém inferior, né? É nesse sentido. E Moisés, então, vai liberar a bênção. Moisés era superior, né? A gente lembra, Moisés falava com Deus face a face, né? Moisés tinha uma intimidade ali com Deus, né? Então, Moisés tinha essa autoridade para abençoar. E ele vai abençoar as 12 tribos ali. Na verdade, a gente vai ver que não vão ser as 12 tribos, vai faltar tribo. E eu vou falar sobre isso, né? Mas, assim, eu não vou ficar tentando decifrar por que tá faltando tribo, né? Existem alguns estudiosos que inventam, né, coisas mirabolantes, né? Que ficam inventando circunstâncias, fazendo elasticidade na Bíblia, né? Ficar criando laços que não existem, né? Então, é aquilo que a gente já estudou na Palavra de Deus. Existem coisas que Deus preferiu que ficasse oculto e que permaneçam oculto, não tem interferência na nossa salvação. Então não convém a gente ficar discutindo sobre coisas que não interferem na nossa salvação, né? Porque são coisas que vão tirar o foco da gente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje também, tá? Então o que acontece? A paz, Daisy, a paz, Denise, amém. Sejam bem-vindas. Então o que acontece? Em Deuteronômio 33... a gente vai acabar falando sobre as 12 tribos, tá? Mas para não ser uma aula demorada e repetitiva, porque eu já falei sobre isso, eu vou remeter vocês à aula de Gênesis 49. Na aula de Gênesis 49, houve uma bênção ali sobre cada tribo, né? Essa bênção foi dada por Jacó, né? Por Israel. E eu falei sobre cada tribo naquela bênção. Eu falei sobre o futuro de cada tribo. Eu falei sobre o que aconteceria no futuro de cada tribo ali. E agora, né, é no mesmo sentido, porque a bênção de Moisés vai complementar a bênção de Israel. Então, faz parte ali da mesma bênção, tá vindo para complementar aquilo que já foi dado em Gênesis 49. Então, a circunstância não vai mudar. Tudo que eu falei em Gênesis 49 repete-se aqui.
tá? Então eu falei em Gênesis 49, gente, particularidades de cada tribo. Eu falei com detalhes sobre a tribo de Benjamim, né? Então o que vai ser a tribo de Benjamim, qual a importância da tribo de Benjamim na história de Israel, quais os personagens importantes nessa tribo, na história de Israel. Falei sobre a tribo de Judá, a tribo de Simeão, eu expliquei sobre cada tribo em Gênesis 49, tá? Então eu expliquei sobre o contexto futuro de cada tribo, o que vai acontecer futuramente com cada tribo e que está relacionada com a bênção de Israel, né? A gente lembra que ali foi uma bênção profética que realmente vai se cumprir, né? Então, eu falei sobre isso em Gênesis 49, tá? Sobre cada tribo. Então, não vou me repetir agora. Então, eu vou falar de uma forma objetiva. São muitos versículos e como eu já expliquei com detalhes em Gênesis 49, gente, então, quem quiser ver com detalhes o que vai acontecer com cada tribo, eu sugiro que essa pessoa volte para a aula de Gênesis 49, tá? Essa aula de Gênesis 49 vocês conseguem achar no YouTube, no Facebook e tem a apostila, tá? Na apostila também tem lá tudo escrito. Eu falei sobre cada personagem importante, eu comecei a falar de cada tribo, personagens importantes que vão existir na história, né? E como os personagens vão de acordo com a bênção profética, né? Eu falei sobre o contexto da tribo, como que ela vai surgir ali, como que ela vai se levantar em Israel, qual vai ser o posicionamento dela dentro de Israel. Eu falei sobre tudo isso, foi uma aula muito rica, né, em detalhes. Então, hoje eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas a única coisa que eu te falo aqui agora, no início dessa aula, é que essa bênção de Deuteronômio 33, ela complementa a bênção de Gênesis 49. Tanto que ela é ligada, a gente vai ver que tem a ver com a bênção de Gênesis 49, tá bom? Então, diz assim no versículo 1º, né? Então, Moisés, né, abençoou ali as tribos. Diz assim: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Aqui algo muito importante que está sendo mencionado: homem de Deus, né? Não tá essa frase aqui à toa. Essa frase está aqui no mesmo sentido de Israel. A gente lembra em Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar os filhos dele, na Bíblia diz assim: Jacó chamou os seus 12 filhos, né? Porque vem só José, não vem Efraim e Manassés. Então diz assim: Jacó mandou chamar os seus 12 filhos, né? Os 12 filhos que Jacó teve, para que Israel os abençoasse. É nesse mesmo sentido. Quem estava abençoando em Gênesis 49 não era Jacó, o homem falho, o homem fraco, mas era sim Israel, o homem de Deus, o homem que foi transformado por Deus, o homem que tinha parte com Deus. Então ele não estava falando ali como carne, ele não estava falando como homem, mas ele estava falando ali como um profeta de Deus. Ele estava falando ali como um mensageiro de Deus. E aqui no versículo 1º é o mesmo sentido de Moisés. Moisés vai falar tudo o que ele for falar agora nesse capítulo 33, não como um homem, não como carne, não como um pecador, mas sim como um mensageiro de Deus, como um profeta, como um homem de Deus, né? É nesse sentido, para a gente dar importância ao que ele vai falar, que não é qualquer coisa, mas sim é uma mensagem de Deus para as tribos. Então, o versículo 2 continua. Então, Moisés chega e fala para as 12 tribos ali, né? 12 tribos a gente lembra, né, que na verdade são 13, né, porque tem Efraim e Manassés, que José se divide em duas, né. Então Moisés vem e conversa com todos, incluindo a Levi. A gente vai ver que Levi também vai ter bênção, né. Então são 13, deveriam ser 13 bênçãos, mas a gente vai ver que não é. Vai ter uma tribo que Moisés não vai falar nada, não vai nem abençoar, nem não abençoar. Moisés não vai falar nada sobre essa tribo, né, a gente já vai falar sobre isso. Então no versículo 2, Moisés diz: olha, gente, né? Ele reúne as tribos para liberar a bênção sobre as tribos. E ele fala: gente, Deus, ele veio lá do Sinai, né? Então, o que aconteceu? A gente lembra. Deus apareceu para Moisés aonde? Na sarça, né? Foi o primeiro contato de Moisés ali com Deus, foi ali na sarça. Onde que foi isso? A gente lembra que foi no Sinai, né? Moisés estava apacentando ali os gados do sogro dele e os gados começaram a ir em sentido ao Sinai, né? De Midian ali começaram a ir ao sentido Sinai e ele viu aquela sarça ardente. Então Deus falou com ele, né? Então é nesse sentido que ele tá falando: gente, Deus veio lá do Sinai, lá da sarça ardente, quando eu falei com ele. Ele veio de lá.
né? Atrás da gente, atrás de vocês, né? E Deus alvoreceu de Seir, né? Aqui ele fala de uma forma poética, né? É muito comum a gente observar, principalmente nesse contexto de bênção, né? A gente lembra a bênção de Jacó, né? A bênção de Isaac sobre Jacó, Isaac sobre Esaú, era uma bênção profética, mas em forma de poesia, né? E é comum. E aqui ele vai fazer a mesma coisa, em forma de poesia, né? Então ele fala, ó, gente, Deus veio lá do Sinai, naquela sarça ardente, quando eu vi ele, lembra? E ele alvoreceu de Seir, né? Então ele veio, ele surgiu pra gente como o sol surge lá nas montanhas de Seir. Né? Quando você olha lá nas montanhas, devia ser algo deslumbrante, algo assim que vem e chegando, né, naquele monte. E é nesse sentido que ele fala, em forma poética, né? Então Deus surgiu pra gente como o sol surge ali naquelas montanhas de Seir, né? E ele resplandeceu. Deus resplandeceu pra gente desde o Monte Parã, né? Então aqui Moisés está falando, e Deus brilhou pra gente. Deus brilhou pra gente desde o Monte Parã. Deus mostrou ali o seu poder, a sua glória pra gente desde o Monte Parã. O que acontece em Monte Parã? A gente lembra, o Monte Parã foi o lugar onde os espias foram enviados e onde Deus falou que eles iam ficar 40 anos no deserto. E então Deus cuidou deles. A maior parte, pelos estudiosos, né, segundo os estudiosos, a maior parte do período que eles passaram, esses 40 anos, foi no Monte Parã, né? E é isso que Moisés está falando aqui. Deus brilhou cuidando do seu povo. Deus foi incrível. Ele brilhou não só assim no sentido de passar a mão na cabeça do seu povo, mas ele brilhou em justiça. Quando a gente mereceu, ele disse não. Então Deus brilhou. Deus brilhou governando a gente, né? E aqui então ele continua, Moisés falando em forma de poesia ali para liberar a bênção dele, né? E Deus veio das miríades de santos, né? A gente vai ver esse termo mais para frente também, é falado, né? O que são miríades, né? São milhares, miríades são milhares. E o que ele quer dizer aqui? Olha, Deus veio de um lugar onde há milhares de santos. Deus veio de um lugar onde há milhares de seres ali santos, né? Santificados, santos ali, né? O que ele está querendo dizer aqui? Que Deus veio, né, de um lugar onde há milhares, né, de santos, seria Deus veio com seus milhares de anjos, né? A gente vai ver mais para frente alguns profetas falando nesse sentido também, que Deus veio com seus milhares de anjos, né? Então Deus veio nesse sentido com o seu exército. Deus veio com o seu exército, com seus milhares de anjos, comprar Israel. Deus veio com seu exército, com seus milhares de anjos, né? Cuidar de Israel, levar Israel até a promessa, né? Então aqui continua. À sua direita havia para eles o fogo da lei, né? E à direita, né, de Deus havia para esses santos o fogo da lei, né? Então, no sentido de que esses santos se alegravam com esse fogo. Não era um fogo ruim para esses santos, era um fogo bom. Era um fogo da lei, era um fogo de justiça. E os santos amam a justiça. Quem não ama a justiça é o injusto, né? Quem é justo ama a justiça, né? Quem é santo ama a justiça. E é nesse sentido, eles amam o fogo da lei. Eles amam a palavra de Deus, né? E eles perceberam que ao lado de Deus estava a palavra de Deus ali, né? E eles entenderam que aquela palavra era fogo, né? E eles amavam aquilo, eles gostavam daquilo, porque é justiça, o fogo de Deus é justo, né? Então no versículo 3 continua, na verdade Deus ama os povos, todos os teus santos estão na tua mão, né? Então na verdade todos os santos estão na mão de Deus. E eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Todos os santos, a verdade é que eles se colocam aos pés de Deus e aprendem as palavras de Deus com prazer, né? Todos aqueles que são santos amam a justiça e reconhecem que a justiça só vem de Deus, então eles têm prazer na palavra de Deus. Aqui é muito importante porque a gente lembra que Moisés está vindo no sentido de falar para esse povo obedecer a lei, né? Então Moisés está vindo no sentido de falar para esse povo obedecer às palavras de Deus, né, para não pecar contra Deus e seguir ali a Deus, né? Então a gente lembra nesse sentido. A paz, Sueli, amém. A paz, Abner, amém.
A paz, Júlio. Então, Moisés está vindo nesse sentido. Então, é muito importante ele falar isso, né? Que os santos de Deus têm prazer na palavra de Deus. Têm prazer na lei de Deus, né? Então, isso é muito importante para Moisés falar agora. Então, no versículo 4, ele diz, Moisés nos prescreveu. É estranho porque ele fala dele mesmo na terceira pessoa, né? Mas aqui é algo importante porque ele não está falando como Moisés. Ele está falando como homem de Deus. Então, realmente, ele está falando dele na terceira pessoa, né? É como se o Espírito Santo viesse e falasse, né? A gente lembra que aqui no Antigo Testamento o Espírito Santo não entrava na pessoa, né? Eu já expliquei isso. Ele ficava fora, ele pairava na pessoa, mas não entrava, né? Um aluno até me perguntou esses dias, né, como que funcionava o Espírito Santo no Antigo Testamento, porque ele vê um agir do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas diz que o Espírito Santo só veio realmente, né, quando Cristo falou que ia deixar o Consolador ali tudo, né, mas não, o Espírito Santo, a verdade é que sempre esteve na Terra, né, desde o início, a gente lembra quando o mundo, né, estava ali na criação e a Terra era só água, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, então o Espírito Santo sempre esteve aqui, né, o Espírito Santo sempre esteve aqui. A questão é que ele não estava dentro de nós, né? Então, com o sacrifício de Cristo, Cristo ergueu um novo templo, que somos nós. E hoje Deus habita dentro desse novo templo que somos nós, né? Que é o último templo, que é o templo perfeito. O último templo será maior do que o primeiro, que somos nós. Hoje nós somos o último templo, né? Então, é nesse sentido. Então, o Espírito Santo, nessa época, ele não habitava dentro da pessoa, mas ele pairava, né? Ele ficava fora, né? Falava assim no ouvido, a pessoa com sensibilidade, com total entrega a Deus, ela tinha essa sensibilidade e escutava, né? Então era nesse sentido, e isso aconteceu com Moisés, né? Moisés é extraordinário, né? Falar com Deus ali face a face, imagina, esse homem ouvia plenamente o Espírito Santo de Deus, né? Então é isso. Então aqui no versículo 4, Moisés fala dele mesmo na terceira pessoa, no sentido de falar realmente que aqui não é algo dele, não é algo que ele tá falando, ele, Moisés, a carne. Mas sim é um homem de Deus que está falando isso, né? Então ele diz, Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. Então aqui diz, Moisés escreveu para a gente a lei e deu para a gente a lei, para a gente cumprir. E a lei é nossa herança. Deus deu a lei para a gente como herança. Junto com a terra que Deus deu, ele deu mais uma herança, a lei. Então, a nossa herança não é só a terra de Canaã. A nossa herança também é ali. E nós temos que ter prazer nela, na nossa herança. Nós temos que ter prazer na justiça de Deus, porque o santo tem prazer na justiça, né? Então, no versículo 5 agora vai começar a bênção ali de Moisés sobre as tribos, né? Então, diz assim... E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Então diz o quê? Deus foi e deu a lei de herança ao povo de Israel, né? Junto com a terra de Canaã veio também a herança, que é a lei de Deus, né? Deus deu ali a lei dele para que aquele povo, né, tivesse prazer na herança dele, que é a lei. E assim, por ter entregue essa herança para esse povo, né? A lei para esse povo, por ter entregue a terra de Canaã para esse povo, Deus se tornou rei desse povo. Deus agora é rei deles, né? Isso que Moisés está falando. Deus agora é rei de vocês, porque ele fez isso por vocês e ele é o rei de vocês, né? Quando vocês se reuniram para ouvir toda a lei, quando vocês se reuniram, né? Para escutar ali todo o estatuto, né? Quando vocês se reuniram ali em congregação a Deus, vocês reconheceram isso, que Deus é o rei de vocês, Ele é o rei de vocês agora, né? Então agora no versículo 6 ele vai começar a falar sobre as bênçãos, né? Então eu vou falar agora, gente, eu vou ler o que tá escrito aqui, tá? Eu vou falar por cima de algumas coisas, tá? Mas com detalhes, eu sugiro mais uma vez, para quem quiser saber detalhes de cada tribo, para voltar na aula de Gênesis 49. Na aula de Gênesis 49, eu falei com detalhes de cada uma das tribos, falei sobre personagens importantes de cada uma das tribos, falei sobre a história futura de cada uma das tribos, o desenrolar da história de cada uma das tribos ali, né? Então, eu dei muitos detalhes, tá? Porque eu falei sobre a bênção de Jacó. E agora, o que acontece? A bênção de Israel agora é complementada pela bênção de Moisés.
Então, não adianta eu ficar falando de novo, que eu já falei em Gênesis 49, tá? Aqui é uma bênção complementar. Tanto que a gente vai observar que a bênção agora de Moisés, a única coisa que tem de diferente, assim, é Levi, né? Porque a gente lembra que em Levi, quando Israel falou, Israel falou que Levi seria espalhada, né? Porque Simeão e Levi juntos eram cruéis, sacrificavam, feriam, né? A gente lembra que eles fizeram o massacre siquemita, né? E agora Moisés só vai dizer, não, Levi foi abençoado, Levi mudou o caminho dele, né? E hoje ele serve a Deus. Mas vai continuar espalhado, né? Vai continuar espalhado como Jacó havia falado, né? Como Israel havia falado, havia profetizado. Então não foi anulada a profecia de Israel, né? Mas a sorte de Levi mudou. Quando eles tomaram um posicionamento ali diante daquele bezerro de ouro e decidiram ficar do lado de Deus, né? E a gente já vai falar sobre isso. Então, no versículo 6 agora, vai começar a falar sobre as tribos. Então, ele vai começar pelo que era o primogênito, né? Então, o primogênito de Israel era Rúben. Mas Rúben perdeu o direito de primogenitura porque ele se deitou com Bila, né? A concubina de Israel, de Jacó. Então, por isso, ele perdeu o direito dele de primogenitura, ele desonrou, né, a cama do pai. A gente lembra que quando Israel proferiu a bênção sobre Rúben, foi uma bênção bem severa, né? Foi uma bênção tirando a primogenitura de Rúben, né? Eu até falei sobre isso, né, na época, porque às vezes a gente acha que abençoar é só liberar palavras boas, só palavras que vão alegrar o outro, né? Mas abençoar também é reprimir. Abençoar também é falar que o outro tá errado. Você tá abençoando ele dessa forma, né? Ensinando o caminho certo para ele, corrigindo, falando não, né? Isso também é uma bênção, né? E a gente falou sobre isso, eu até mencionei isso, porque Jacó faz muito isso, né? No Israel, quando ele libera as bênçãos, ele também libera bênçãos que não são tão boas, assim, quando a gente ouve, né? Mas não é que não são bênçãos boas, né? São bênçãos que vão se tornar bênçãos por meio da reprimenda, né? Então, às vezes, você abençoa alguém por falar não é por falar sim. Às vezes, você abençoa alguém por você reprimir aquela pessoa, por você chamar a atenção daquela pessoa, né? Por você ir lá e falar que aquilo tá errado. Você tá abençoando aquela pessoa fazendo isso, né? E não passando a mão na cabeça. E foi isso que a gente viu em Gênesis 49. Então, o que acontece? Israel brigou com Rúben, né? Israel reprimiu Rúben ali. E Israel tirou o direito de primogenitura de Rúben ali. E falou que Rúben agora seria desonrado. Uma tribo que era primogênita, que era honra, que era para ser o primeiro, agora seria desonrada, né? Então veio uma profecia ali sobre Rúben dura, né? Uma profecia dura sobre Rúben. E Israel também falou, né? A gente lembra que Rúben seria uma tribo instável, né? Uma tribo que seria impetuosa, né? Iria como a água ali, poderia, né? Ia seguir os instintos, assim como Rúben foi, né? A gente lembra disso. Então agora no versículo 6 e 7, no versículo 6, Moisés vem com uma palavra de ânimo para Rúben. Ele não desfala o que Israel falou, mas ele vem com uma luz no final do túnel para Rúben, porque até então parecia que tudo ia ser ruim para Rúben, né? Mas Moisés não, Moisés vem com uma palavra ali de ânimo para Rúben, né? Apesar daquelas palavras duras de Israel, né? Então Moisés diz para Rúben, que você não morra, que você não seja exterminado, que a sua desonra não seja tanta ao ponto de você não mais existir, de não mais existir essa tribo, né? E que os seus homens não sejam poucos, que seja uma tribo grande, né? Apesar de tudo o que aconteceu, né? Você não vai ter honra, né? Porque a tribo de Rúben perdeu a sua honra por perder o direito da primogenitura por causa da desonra de Rúben ao deitar com a mulher do pai. Mas que vocês sejam muitos e que vocês não venham a se perder, não tenha mais essa tribo, né? Então é uma palavra de ânimo para Rúben, né? Uma palavra de esperança ali, né? Porque a palavra de Israel ali poderia ser uma palavra um pouco mais dura, né? Então agora não, dá uma palavra de ânimo ali, mas não tira o que Israel falou, né? A gente lembra que eu falei quando a gente estudou sobre a tribo de Rúben, não tem nenhum personagem histórico da tribo de Rúben, nenhum. O único momento em que a tribo de Rúben se sobressai historicamente falando foi no momento da rebelião de Corá. Foi o único. Não houve nenhum juiz, não houve nenhum rei, não houve nada histórico. Essa tribo não foi honrada.
realmente se cumpriu isso, né? Mas ela não se extinguiu, né? Ela continuou ali, não tinha poucos homens, né? Mas não houve nada de honra, não houve nada relevante nessa tribo, né? E eu falei com detalhes sobre isso em Gênesis 49. Então agora eu vou falar sobre a tribo de Judá, né? Então no versículo 7, Moisés agora já deu a bênção de Rúben, já deu um ânimo para Rúben ali, que Rúben devia estar ali meio cabisbaixo só com aquela bênção de Israel, né? Meio dura. Então agora vem uma bênção de ânimo. Fala, não, fica tranquilo, não é por causa da desonra do antepassado de vocês que vocês vão sumir, não, né? E até porque, gente, isso é uma palavra de ânimo, porque o que acontece? A lei veio, e a lei disse que o que Rúben fez é pecado, né? A gente lembra, a lei veio e falou, olha, o que o Rúben fez, deitar-se com a mulher do pai, é abominável, isso é pecado. Você vai quebrar aliança se fizer isso. Então, devia ter um certo receio dessa tribo, né? Nossa, então eu acho que essa tribo vai ser extinta, vai se extinguir com o passar do tempo, né? E Moisés dá essa palavra de ânimo, então, que não. Eles não vão ser extintos, que eles sejam numerosos, né? Mas o que Israel disse vai se cumprir, que é que eles não vão ter honra. Eles não vão ter nenhum evento de honra na história, não vão ter nada assim, não vai ter nenhum personagem histórico importante, né? Então agora com a tribo de Judá, a gente lembra que extraordinária que é a bênção de Israel para Judá, a gente lembra que fala sobre Cristo, né? Nossa, é emocionante a bênção de Israel para Judá, fala claramente sobre Cristo, a gente lembra. E agora no versículo 7, Moisés fala sobre essa tribo de novo, né? Então ele faz um anexo ali, né, a bênção que já havia sido proferida extraordinária, né, de Israel falando sobre Jesus. Então, no versículo 7, Moisés fala, ó, e para ajudar, eu digo o seguinte, Senhor, né, ele começa a clamar para Deus, né, ele falou, Senhor, ouve a voz de Judá e coloca Judá no seu povo, com as suas mãos, Senhor, briga por ele. E seja o Senhor a ajuda dele contra os inimigos dele. Gente, aqui, até me arrepia lendo, é algo muito profético. Muito profético. Parece que Moisés sabia que Judá ia ser separado do povo de Deus. E então, Moisés fala, Senhor, né? E isso acontece realmente, né? A gente lembra, né? Judá vai ser separado do povo de Deus, né, mais para frente, tudo, e hoje os judeus não reconhecem a Cristo, né, como Salvador. E aqui Moisés fala isso, Senhor, ouve a voz de Judá, se atenta a Judá, ouve as orações dele, Pai, e traz ele de volta para o seu povo. Não deixa ele longe do seu povo, não. Traz ele de volta para o Senhor, né? E briga por ele com as suas mãos, não desiste dele, não. Olha que extraordinário, né? Moisés está falando, não desiste do povo de Judá, não, Senhor. Luta por eles. Não desiste deles. Então a gente vê aqui que é realmente algo novo, né? Não tem nada a ver com o momento histórico que eles estão vivendo ali. É uma bênção profética mesmo, é algo futuro, né? Porque eles não estão separados do povo, né? E Moisés está falando aqui, Senhor, ouve as orações de Judá. Então, Judá tá chamando a Deus, tá orando a Deus, tá pedindo alguma coisa para Deus, né? E é nesse sentido que Moisés fala, Senhor, ouve as orações de Judá, ouve o que o Judá tá pedindo e coloca ele de novo entre o seu povo, né? Então, Moisés reconhece que vai haver um momento da história de Judá ali, onde o povo de Judá vai clamar a Deus, né? Mas ele vai clamar a Deus e Deus não vai querer ouvir eles, porque eles já não são mais parte do povo de Deus. E por isso Moisés fala, Senhor, ouve o que Judá for falar a ti, ouve o que Judá for clamar a ti, e põe ele de novo no teu povo, traz ele de novo para o Senhor, né? Briga por ele, por Judá com as suas mãos, não desiste de Judá não, né? Então é algo futuro, né? A gente observa que é algo futuro aqui, né? E ajuda Judá contra os inimigos dele. Não deixa Judá ser entregue aos inimigos deles, não. Não, olha que extraordinário, né? Essa bênção aqui realmente é bem futurística, né? Bem futurística mesmo, gente. Até com relação à perseguição de judeus, tudo, né? Porque aqui Moisés intercede pela tribo de Judá e fala assim, ó, não deixa esse povo ser entregue aos inimigos deles, né? Briga por esse povo com as suas mãos. Não rejeita esse povo, traz ele de volta para o Senhor, né? Então, é algo extraordinário.
Então, no versículo 8 agora, Moisés vai falar sobre a tribo dele, né? Moisés é levita, a gente lembra, né? Aqui há uma diferença agora, porque a gente lembra o que acontece na bênção lá de Gênesis 49, quando Israel fala sobre Levi, né? A gente lembra que é uma bênção conjunta ali. Israel fala sobre Levi e Simeão juntos, sobre as duas tribos juntos. Israel fala. E agora a gente vai observar que Moisés só vai falar sobre Levi. Moisés não vai falar sobre Simeão. Moisés vai pular Simeão. Não vai ter nada para falar de Simeão. Então, o que acontece? Provavelmente não há nada novo para acrescentar à tribo de Simeão. Então, ficou realmente só a bênção lá, já proferida por Israel. Não há nada novo na história de Simeão que vá mudar, como aconteceu com Rúben, dar uma esperança ali para Rúben, para ajudar que houve essa mudança ali, vai ver que Judá vai se corromper, né? Então, Levi houve uma mudança também, né? Mas em Simeão não, né? Simeão não vai ter essa mudança e Simeão não vai ser falado. Então, eu realmente creio que não teve nenhuma novidade vinda da parte de Deus para Moisés naquele momento. Então, por isso que ele não faz profecia nenhuma sobre Simeão. E permanece tudo aquilo que Israel já havia dito, né? Então não há mudança alguma. Com relação a Levi, também permanece o que Israel já havia dito. Tudo o que Israel falou não vai ser alterado, vai continuar, vai permanecer. A bênção que Israel proferiu ali, em nome de Deus, né? Ali como um homem de Deus, vai permanecer. Mas houve uma mudança de situação de Levi. A gente lembra quando Israel deu a bênção ali para Levi e Simeão, ele deu junto. Por quê? Porque Levi e Simeão eram irmãos que andavam grudados na maldade. A gente lembra disso. Israel até fala isso na bênção. Então, tudo que era coisa ruim, eles estavam juntos. Os dois, Levi e Simeão. E eles ficavam maquinando maldade juntos, né? Então, a gente lembra que Israel ainda fala, olha, vocês pegavam boi bom, boi sem nenhum problema, e alejavam os bois de propósito. Vocês quebravam as patas dos bois para eles ficarem mancando de propósito. E vocês viam o boi mancando e ficavam rindo. Vocês tinham prazer na dor daquele animal. Vocês são ruins, vocês são cruéis, né? Então a gente lembra que a bênção de Israel era essa, no mesmo sentido de Rúben, de chamar atenção, de brigar, de dizer que eles estão errados, né? Era uma bênção, né? Que era uma bênção em dizer não. E foi nesse sentido, então, que Israel deu a bênção para Levi e Simeão, a gente lembra. Então, o que Israel falou? Olha, vocês dois se uniram e planejaram o genocídio lá siquemita. Vocês planejaram aquele massacre que matou uma cidade inteira. Todos os siquemitas morreram na espada de vocês. Vocês dois maquinaram, tiveram todo um preparo, esperaram 3 dias da circuncisão daquele povo. No dia em que eles estavam mais febris ali, vocês entraram, eles despreparados, sem chance de defesa. Vocês foram e mataram todos. Então vocês são cruéis. Vocês se unem para vocês maquinarem o mal. E qual que foi o castigo ali, né? A profecia de Israel para Levi e Simeão. Por causa disso, porque vocês vivem praticando o mal quando estão juntos, por causa disso, agora vocês não vão ficar mais juntos. Vocês vão ser espalhados em todas as tribos. E vocês não vão andar mais unidos. Vocês vão ser todos soltos por aí. Para que vocês não venham a se unir de novo e praticar o mal. Então agora vocês vão ser separados. Vão ser distribuídos. E eu falei sobre isso, né? Quando a gente estudou Gênesis 49, eu falei que isso se cumpre. Realmente. Em Simeão, isso vai se cumprir de uma forma ruim. Não é de uma forma boa. E eu expliquei em Gênesis 49. Mas em Levi, isso vai se cumprir de uma forma boa. Levi conseguiu converter a maldição em bênção. Levi conseguiu converter uma coisa ruim em uma coisa boa. Ele conseguiu mudar a sorte dele. Era para Levi ser espalhado por todas as tribos como Simeão, num sentido ruim, no sentido de desaparecer. A gente vai ver que a tribo de Simeão vai ser engolida. Eles vão ser espalhados de forma que eles vão ser engolidos. E era esse o fim de Levi. Mas a gente lembra que houve algo extraordinário na tribo de Levi. Quando eles estavam ali no Monte Sinai, a gente lembra que Moisés subiu
para falar com Deus, 40 dias e 40 noites ali, a primeira vez que ele subiu. E a gente lembra que o povo lá embaixo, né, ficou aflito que Moisés não voltava, pensaram que Moisés morreu, então decidiram criar um novo Deus ali, né. Então eles decidiram criar um bezerro de ouro e adorar aquele bezerro de ouro, falando que aquele bezerro de ouro era o Deus que tirou eles do Egito. A gente lembra que isso aconteceu, Moisés desceu, né, quebrou as tábuas ali, o povo estava numa orgia tremenda, né, a gente lembra que eles fizeram até um culto de Baal ali, umas coisas realmente relacionadas aos cultos pagãos, que a gente já falou muito sobre isso, que eram relacionados à orgia, à sexualidade, né, e eles começaram a praticar isso, né. Então, a gente lembra que eles não se acalmavam de jeito nenhum. Moisés tentou de tudo e o povo não conseguia se conter. A orgia estava desenfreada. Então a gente lembra que nesse momento Moisés fez o seguinte, falou: quem está com Deus, o Deus de Israel, que tirou a gente do Egito, vem para o meu lado. E a gente lembra que nesse momento veio a tribo inteira de Levi do lado de Moisés. A tribo toda. E nesse momento, o restante ficou lá na orgia, né? Servindo ali aquele bezerro de ouro, fazendo bobagens. Então Moisés falou: Levi, vocês agora foram separados por Deus para serem abençoados por Ele. E Deus vai mudar a sorte de vocês e vai dar uma benção muito grande para vocês. Mas tem uma condição. Deus agora quer que vocês renunciem a pai, mãe, irmão, qualquer pessoa que seja, que esteja contra Ele. E vocês saiam por todo o acampamento matando esses que estão nessa orgia desenfreada, esses que estão desse jeito e não estão reconhecendo o poder de Deus, né? Então a gente lembra que nesse momento eles saíram, eu não me lembro exatamente, eu acho que foi uns 3.000 que eles mataram, eu não lembro de cabeça, gente, mas foi um número por volta disso. Tô em dúvida se é 2.000, 3.000, foi por volta disso que eles mataram. Então eles saíram por a tribo de Levi, saiu por toda a tribo e começou a matar. E Moisés falou: olha, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o irmão, seja quem for. Agora vocês vão decidir se vocês vão escolher a Deus ou vocês vão escolher a família de vocês. Então, é para matar. E a gente lembra que nesse momento, então, eles saíram e mataram. Eles saíram e mataram a família deles. Se o pai deles estava naquela orgia, eles mataram o pai. Eles saíram matando o pai, mas matando todo mundo e obedeceram a Deus. E por causa disso, eles foram separados, né? Eles foram escolhidos por causa disso, né? Como uma tribo ali para servir a Deus, para ministrar a Deus, né? A gente lembra que foi esse o sentido. A gente lembra que até então, né? A gente falou muito sobre isso. Quem ia servir a Deus não era a tribo de Levi, eram quem? Os primogênitos, né? A gente lembra que os primogênitos haviam sido separados para Deus. No momento em que Deus não matou eles lá no Egito, eles passaram a dever a vida deles para Deus, né? Então, a vida não era mais deles, mas a vida era de Deus, porque Deus havia permitido que eles continuassem vivos, mas eles mereciam morrer. Então, se eles não entregassem a vida deles a Deus e servissem a Deus, eles morreriam, né? Então, porque era para eles terem morrido. Não morreram porque Deus não permitiu, não quis, né? Mas morreu alguém no lugar deles, né? Tanto que todo ano eles tinham que sacrificar alguém ali no lugar deles para pagar por conta do que eles tinham que morrer, né? Então, nisso a gente lembra que, a princípio, o intuito de Deus era esse, que os primogênitos fizessem o serviço dos levitas, né? Arão e os seus filhos iam ser os sacerdotes, e quem ia trabalhar no lugar dos levitas seriam todos os primogênitos de Israel. Mas nesse momento que os levitas fizeram isso, Deus falou: não. Agora os levitas vão ser para mim no lugar dos primogênitos. Então, cada levita vai expiar um primogênito. Então, cada levita vai ser pela vida de um primogênito. E a gente lembra que não bateu, né? Faltou um número, né? Eles tiveram que pagar ali o restante que faltou. Mas foi nesse sentido. E essa tribo, então, foi honrada por Deus. Então, mudou a sorte deles. E uma tribo que havia recebido uma benção tão dura de Israel, que seria espalhada por todo Israel e seria assim esquecida, como Simeão vai ser. Essa tribo então, né, muda, tem sua sorte mudada ali e passa a ser, né, os ministros de Deus, né? E é sobre isso agora que Moisés vai falar, né? Sobre essa mudança extraordinária que houve da sorte de Levi, né? Não se deixou de cumprir a profecia de Israel, porque a profecia de Israel era o quê? Que a tribo de Levi, assim como a tribo de Simeão, seria espalhada por todo Israel. E vai acontecer. A tribo de Levi vai ser espalhada por todo Israel. A gente lembra, eles não têm o território deles, vai ser espalhada em cada tribo ali vai ter um levita, né? E vai se cumprir.
Mas agora há um peso ali, né, de bênção, mudou a sorte dessa tribo. Então, Moisés diz isso. Então, Moisés diz no versículo 8 para a tribo dele, para a tribo de Levi. Ele diz, Senhor, né? As bênçãos de Moisés são bênçãos no sentido de interceder pela tribo, né? A gente observa isso, né? A gente lembra que, assim, se você quer aprender sobre intercessão, estuda Moisés, né? Um dos melhores intercessores que tem na Bíblia é Moisés, né? Um dos melhores, se não até o melhor, assim, né? Se a gente for parar para pensar, assim, num contexto humano, profético, Moisés foi um grande intercessor, né? Abraão também intercedeu muito bem lá com Sodoma, né? Mas Moisés a gente vê muitas vezes. Ele ensina muito a gente sobre a intercessão, muito mesmo. E agora ele está fazendo de novo isso. Moisés era um grande intercessor. A gente lembra, né, que na verdade Israel era para ter sido destruída muitas vezes, né? Na verdade, muitas vezes era para Deus começar só de Moisés, né? Deus muitas vezes falou isso. Moisés, eu vou destruir esse povo, vou começar só de você. Moisés, eu vou destruir esse povo, vou começar só de você. Muitas vezes Deus falou isso, né? Mas Moisés intercedeu por aquele povo e por isso aquele povo continuou vivo, né? Então, Moisés foi extraordinário em poder de intercessão, né? E agora ele intercede de novo. Ele começa a interceder junto a Deus por cada uma das tribos, né? Então, ele intercede ali por Rúben, né? Para que Deus, né, não venha destruir essa tribo por conta do pecado de Rúben, né? Não venha destruir os descendentes por conta do pecado do antepassado. Que Deus venha, né, a ter piedade de Judá, não venha a esquecer Judá, não venha desistir de Judá, mas que Deus venha lutar por Judá e trazer Judá de novo para o seu povo quando Judá abandonar a Deus, né? E agora no versículo 8, na tribo de Levi, Moisés vai interceder por Levi. Então Moisés diz assim, intercedendo pela tribo dele, né? Então ele diz assim, Senhor Deus, dá o teu tumim e o teu urim para o homem, para o teu fidedigno, que o Senhor provou lá em Massá, com quem o Senhor contendeu nas águas de Meribá. A gente lembra, né? A gente já falou sobre o urim e o tumim, né? O urim e o tumim, né? Ele ficava somente com o sumo sacerdote e era através daquelas duas pedras que o sumo sacerdote conseguia saber claramente o que Deus queria. Então, olha que coisa extraordinária. Você tem na sua mão, você faz uma pergunta, né? E você tem ali na mão e você sabe identificar qual é a resposta de Deus, né? É algo extraordinário. Então, Moisés está falando isso, Senhor, não tira isso dessa tribo. Não tira isso deles, Senhor. Dá para eles porque eles são dignos disso, porque o Senhor provou eles lá em Massá e eles foram dignos, o Senhor viu. Eles lutaram contra a família deles pelo Senhor. Eles ficaram do teu lado naquele bezerro de ouro, o Senhor lembra disso? Então não tira deles a ministração. Não tira deles, né, o servir ao Senhor. É isso que Moisés está falando aqui. Então no versículo 9, né, ele continua, né? Senhor, os levitas, né, disseram aos pais e às mães deles que nunca viram eles, que não conheciam eles, e eles não deram importância nenhuma aos filhos, não deu importância a ninguém, pois aqui ele está querendo dizer no sentido de que mataram, né? Como eu disse, eles saíram, os levitas saíram matando pai, mãe, matou todo mundo que era contra Deus. E é isso que Moisés está falando aqui, Senhor, eles não observaram pai, mãe, filho, irmão, não observaram nada, porque eles só queriam obedecer a tua palavra. Eles só queriam obedecer ao Senhor. Eles só queriam a tua aliança. Eles não queriam aliança com o bezerro, eles queriam aliança com o Senhor. Se lembra disso, Deus, não tira deles o seu urim, o seu tumim. Não tira deles a ministração no tabernáculo, não tira deles esse prazer de te servir, né? Nesse sentido que Moisés está intercedendo por essa tribo. Então, no versículo 10, Moisés continua falando sobre essa tribo. Ele fala, Senhor, se lembra, essa tribo, a tribo de Levi, ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei, né? Ensinou a todo Israel. Quando ele fala Jacó, não é Jacó, né? Mas a descendência de Jacó. Então, essa tribo ensinou a sua lei para todo Israel, para todo o povo, né? Eles ensinaram a tua lei, eles ofereceram incenso, né? Ofereceram um holocausto sobre o teu altar. Se lembra disso, Senhor. Não tira deles esse dom que eles têm de poder ministrar
né? Trabalhar para o Senhor. Então no versículo 11 continua: Senhor, abençoa o seu poder. Ó Senhor, abençoa, né? Abençoa esse povo, né? Com o seu poder. Abençoa com o seu poder eles, Pai. E aceita as obras das suas mãos, né? Aceita as obras que eles fizerem, aceita o que eles fizerem, aceita, né? O que eles dedicarem ao Senhor, aceita, né? E aqui continua: fere os lombos do que se levantam contra ele, né? E o aborrecem, para que nunca mais se levantem. E protege essa tribo, Pai, por tudo que ela é contigo. Protege eles, porque eles são seus ministros, eles trabalham para o Senhor. E eles escolheram, no momento que foi para escolher, eles escolheram o Senhor, não escolheram o bezerro de ouro. Eles escolheram matar pai e mãe, mas obedeceram ao Senhor. Se lembra disso, Senhor, e protege eles, né? Fere aqueles que se levantarem contra eles, né? Então, aqui no versículo 12, né? Ele agora vai falar sobre Benjamim, né? Então, Levi, a gente viu que houve uma mudança de sorte extraordinária, né? Então, no versículo 12, agora vem sobre a tribo de Benjamim. Ele vai orar por Benjamim. Benjamim, né? A gente lembra que ficou como filho querido de Israel no lugar de José, né? Israel achava que José tinha morrido. A gente lembra que ficou muito tempo assim, né? Muitas décadas assim. E então, né? Muitas décadas, né? Ele ficou 13 anos, né? Como escravo e o pai dele encontrou ele com 30 e pouco. Não, acho que não chegou a ser 2 décadas, se eu não me engano. Foram 13 anos entre escravidão e prisão. E ainda, né? Ele virou governador, 7 anos como governador. E no segundo, lá no ano de dureza que encontrou, então já deu 20 anos. Então foi pelo menos 2 décadas, né? Ele ficou longe do filho pelo menos duas décadas ali. E ele achava, né, que José estava morto. Então a gente lembra quando a gente estudou sobre isso, né? Ele transmitiu todo aquele amor, aquele carinho que ele tinha por José, ele transmitiu para Benjamim, né? Então, Moisés agora, ele permanece, né, a bênção que havia sido proferida sobre Benjamim. A gente falou sobre essa bênção em Gênesis 49, né, a gente falou, inclusive, sobre a importância dessa tribo, gente, é uma tribo muito importante. Ela compreende os judeus, né, mais pra frente, quando os reinos se separarem, vão ser reino de Israel e reino de Judá. O reino de Judá, ele é composto pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. Então, os judeus também são a tribo de Benjamim, não é? Às vezes a gente fala judeu, acho que é só a tribo de Judá, mas o judeu também é da tribo de Benjamim, né? Ele vem do reino de Judá, né? Mas não é que é só a tribo de Judá. E é muito importante essa tribo, né? É o primeiro rei escolhido, né? Saul, Paulo, o apóstolo, né? São muitos personagens importantes dessa tribo de Benjamim, né? E é isso, a gente lembra que Israel tem uma bênção ali sobre Benjamim, e agora Moisés vem dar também uma bênção sobre essa tribo. Então Moisés fala: olha, Benjamim, você é o amado de Deus. Deus se agrada de você, Benjamim. Assim como Israel se agradava, né, Jacó, Deus também se agrada. E você vai estar seguro com Deus, né? Deus vai te proteger, né? Todo dia Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. E você vai descansar lá nos braços de Deus, porque Deus te ama. Você é um querido de Deus, né? Então é uma bênção linda aqui, né? Bênção extraordinária, né? E realmente essa tribo é muito importante, né? Essa tribo de Benjamim é uma tribo muito importante, né? E é uma tribo que vai se posicionar, vai escolher Davi, né? Quando houver a divisão ali, eles vão ficar com Davi, né? Vão ficar com Salomão, vão ficar com Davi não, a primeira tribo que vai para Davi é só Judá, né? Mas eles vão ficar com a descendência de Davi ali, quando houver o rompimento, né? Então a tribo de Benjamim vai escolher ficar com a descendência de Salomão, né? Então o reino de Judá vai ser realmente a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. É uma tribo muito importante. Os judeus no futuro são isso, né? São esse mistura, tribo de Judá e tribo de Benjamim. No versículo 13, então, continua, né? Agora vem de José, né? Então, de José, ele vai dar uma bênção para as tribos de José, que são Efraim e Manassés, né? A gente lembra que tem também a bênção. Tem uma bênção, eu estava lendo uma mensagem que foi deixada na aula. Tem uma bênção, né? A gente lembra que no capítulo 48, se eu não me engano, de Gênesis, né?
Jacó abençoa Efraim e Manassés. E Jacó, quando abençoa Efraim e Manassés, Jacó toma Efraim e Manassés como filhos dele, dando a José o direito de primogenitura, né? A gente falou sobre isso em Gênesis 48, se eu não me engano. Em Gênesis 49, chega a bênção das 12 tribos. Quando vem a bênção das 12 tribos, Israel abençoa os filhos. Então, Efraim e Manassés não são filhos de Israel, então ele abençoa quem? José, né? Mas abençoando Efraim e Manassés de tabela, né? Então, ele abençoa como? José. E aqui, a gente vê claramente que Moisés, ele vai seguindo a ordem de bênção de Israel. Então, aqui é um complemento da bênção de Gênesis 49 realmente. Então, a gente vai observar na bênção de Gênesis 49 que há uma bênção lá para José. Não existe tribo de José, né? Existe tribo de Efraim e de Manassés. Mas quando a gente estudou Gênesis 49, a gente viu que Israel, ele vai proceder ali, ele vai dar uma bênção a José, que vai compreender as tribos de Efraim e Manassés, né? E Moisés agora vem no mesmo sentido. Moisés vem no mesmo sentido, vai abençoar José, abençoando assim Efraim e Manassés. Mas ele vem no mesmo sentido de que Israel havia falado, né? Então ele diz assim, quanto a José, né, Moisés fala, José, que a sua terra seja bendita, né? Que Deus dê para as tribos de José uma terra boa. Que seja abençoada a terra que Deus for dar para vocês, né? Porque ainda vai ter a divisão, né? Vai ter o sorteio, né? Quando eles chegarem lá, as terras vão ser sorteadas. E Moisés fala, olha, com relação a José, Efraim e Manassés, né? Os descendentes de José, que Deus abençoe a terra deles, dê uma terra muito boa, né? Que Deus dê para eles o mais excelente dos céus, dê o melhor lugar nos céus ali, uma terra que tem o melhor lugar no céu, que chova mais, que tem o céu mais aberto, né? E que tenha orvalho ali, né? E seja abençoada também nas profundezas, né? Que tenha uma terra irrigada, né? Então eu falo nesse sentido mesmo, de Deus abençoar realmente a descendência de José ali com uma terra boa, uma terra fértil, né? Com o céu aberto para aquela terra, para jogar chuva ali, né? Para uma fertilidade. Então no versículo 14 continua, né? Que Deus abençoe José com aquilo que é mais excelente, né? Que o sol, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. Então ele fala muito sobre isso, fertilidade, produção, né? Então que Deus abençoe José, dando a José os melhores frutos. Então que assim, o que amadurecer de melhor por conta do sol, que seja das tribos de José. Que o melhor do sol caia sobre as terras deles, né? Para que lá tenham os melhores frutos. Nesse sentido ele fala. E aqui diz, e daquilo que os meses produzem. Então que seja a melhor colheita ali na terra de José. E aqui ele continua no versículo 15. Com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos. Ele vem vindo no mesmo sentido de Israel. A gente lembra que Israel também dá uma bênção ali exagerada para José, né? Dá uma bênção bem ali, né? E ele vem nesse mesmo sentido, né? Que José seja muito abençoado, realmente, né? A terra de José, da descendência de José, seja muito abençoada. E aqui no versículo 15, então, continua, né? A descendência de José vai ser realmente muito abençoada. A gente falou sobre isso quando a gente estudou Gênesis 49. Quando houver a divisão do reino, um reino vai ficar com Judá, com a descendência de Davi. O outro reino, Deus vai escolher uma tribo para ficar. E é a tribo de Efraim. É a tribo do filho de José. Deus queria deixar para Efraim o outro reino. Mas eles vão pecar. Mas eles vão pecar muito. Vai ser muito sério aquele reino de Israel. E por isso que Deus vai abandonar aquele reino e eles vão acabar se perdendo na Assíria ali, né? E se misturando com outros povos. Por conta disso. Porque Deus vai entregar para Efraim. Então Deus tinha algo ali, sabe? Mas infelizmente ele vai se corromper, né? O primeiro rei de Efraim ali, o Jeroboão, infelizmente ele vai se corromper, né? Ele não vai só se corromper, como ele vai induzir o povo a se corromper, né? Ele vai induzir todo mundo a se corromper. E infelizmente é isso que vai acontecer. Mas Deus havia escolhido essa tribo, né? E é o que está dizendo aqui, no versículo 15 fala que Deus abençoe muito, né? Que deu o melhor, né, da terra, o melhor dos montes, né?
os lugares altos, majestosos para essa tribo, né? Versículo 16 continua, né? A gente lembra quando eu falei em Gênesis 49, Israel fala no sentido daquela ansiedade, né? Ah, José foi governador do Egito, José foi perseguido, José perdoou os irmãos, José ficou 13 anos entre escravidão e prisão, José foi acusado e preso como estuprador, né? Então, José foi levantado governador, depois perdoou a família, sustentou a família, né? Então, Israel, quando fala, ele fala como se esperasse que viesse o Salvador de José, né? Ele fala com essa clareza, né? Que ele esperava realmente que Deus abençoasse e que de José viesse, porque José merecia. A gente até falou sobre isso quando eu falei sobre Gênesis 49, né? É nesse sentido que Israel fala, como se José merecesse. José merecia, porque José foi levantado, José aguentou 13 anos, José perdoou os irmãos, então ele merecia, por tudo que ele fez, por tudo que ele suportou, por tudo que ele aguentou, por tudo que ele passou, por ter virado governador, então ele merecia, né, que o Messias viesse dele, né? Então, aqui parece que é nesse mesmo sentido, né? Então, Moisés também entende, José merece. José merece, né? É nesse sentido. Mas quando a gente estudou sobre Gênesis 49, a gente falou sobre isso, que não é merecimento. E é exatamente isso. Por isso que Deus escolheu a tribo de Judá. Não era merecimento. Não é porque José merecia. Até porque a primogenitura havia sido passada para José. José foi reconhecido por Deus como primogênito. Deus honrou a José, né? Então, mas ele já era primogênito. Então, se o Messias viesse dele, então seria falado, mas é porque foi passado para ele a primogenitura. Mas é porque ele mereceu, porque ele suportou lá no Egito tantas coisas. Mas é porque ele perdoou. E não, né? A gente falou em Gênesis 49 que é essa, a questão é essa, né? Deus queria mostrar que não é merecimento. Não veio, até a gente lembra que fala, a Bíblia fala isso, né? Tem uma passagem no Novo Testamento que diz isso, né? Oi, Juscelio, a paz do Senhor Jesus. Então, sim. Aí depois, então, se acompanha, amém. Eu não sei se é a minha internet também tô vendo que tá falhando aqui. Também não sei se a minha tá ventando muito aqui. Juscelio tá falando que lá no aeroporto tá bem ruim a internet, mas a minha também tá dando uma oscilada aqui, mas amém. Então, o que acontece? Eles achavam que era justo o vídeo de José. Era certo, né? É José, governador, é dele que vem, né? E a gente lembra que no Novo Testamento, né? Se eu não me engano, é Paulo que diz isso, eu não lembro. Mas Paulo diz, não, a primogenitura foi dada realmente para José. Mas o Messias não. A salvação não vem deles. Não foi merecimento, né? Então é isso mesmo, era essa questão, entender que não era merecimento. E no versículo 16, então, Moisés continua. Então, Moisés diz, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, da benevolência, daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe, entre todos os seus irmãos. Então, a gente vê que realmente Moisés vem rasgando ali, né, para José, da mesma forma que Israel. Israel também tinha uma certeza que viria de José ali, né? E então diz isso aqui no versículo 16, né? Que Deus deu o excelente da terra, o melhor, que toda a bondade de Deus esteja sobre José, que aquele que apareceu na sarça para mim seja sobre José, derrame sobre a cabeça de José toda a sua bondade, porque José é o príncipe, José é o melhor dos seus irmãos, José é o melhor de todas as tribos. Então ele já estava entendendo que era merecimento, né? Nesse sentido. Então no versículo 17 ele continua falando ainda de José. No versículo 17, Moisés fala, ele tem a imponência do primogênito do seu touro. Então ele fala assim, José, ele tem a postura de um primogênito de touro. Ele é forte. José, ele não é um primogênito fraco, como o Rubem que se deitou com a mulher na cama. Ele é forte. Ficou 13 anos lá,
né? Entre a prisão, escravidão, tudo, ele ficou lá, ele é forte, ele é um touro, né? E aqui continua, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos. Tá bom, Maria, amém, Deus te abençoe, viu? Então aqui diz, ele com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. Aqui a gente observa algo importante. A gente lembra quando a bênção de Gênesis 49, Israel não fala sobre Efraim e Manassés. Israel fala sobre José. E a bênção de José se estende a Efraim e Manassés. Mas em Gênesis 48, Jacó fala que ele quer que a primogenitura passe para José, por meio de Efraim e Manassés. Mas era Jacó, não era um homem de Deus falando, era uma vontade de Jacó. E Deus depois ratifica, né? A gente vê que Deus realmente escolhe Efraim e Manassés como primogênitos. E deu para José a primogenitura, reconheceu ali o que Jacó havia falado. Só que a gente lembra em Gênesis 48, quando Jacó fala isso, Jacó vai lançar uma bênção profética ali sobre os netos, né? E Jacó não tá enxergando mais. E Jacó coloca a mão invertida ali nas cabeças, né? A gente lembra que ele abençoa com a bênção de primogênito o que não era primogênito, né? Inverte ali. Então, a gente lembra que José tenta corrigir Jacó, né? Fala, não, pai, tá errado. O primogênito é esse, a bênção de primogênito é para esse. E então Jacó fala para ele, não tá errado. Não tá errado, porque Manassés é o mais velho. Manassés é o primogênito. Mas Efraim vai ser mais forte. Efraim é que vai ter o poder de primogênito, né? E Jacó fala isso, a gente lembra em Gênesis 48. E agora, versículo 17, Moisés vai falar isso também. Moisés vai reconhecer isso, que Efraim vai ter mais poder do que Manassés. E Efraim vai ser reconhecido como primogênito ao lugar de Manassés. Vai ser à frente de Manassés. E Manassés era o primogênito, mas a primogenitura iria ser dada a Efraim. E tanto é que Deus realmente faz isso que a gente vê, né, que depois o reino de Israel vai ser dado a Efraim, não é a Manassés. E Manassés era mais velho do que Efraim, né? Era o primogênito. Mas inverteu-se, Deus deu a Efraim a primogenitura. E agora Moisés também fala isso no versículo 17. Moisés fala que Efraim é que vai passar à frente, vai ser mais poderoso que Manassés. Como que ele fala isso? No finalzinho do versículo 17, ele fala sobre isso. Ele diz assim, tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. Miríades de Efraim é maior do que o milhares de Manassés, né? Então, aqui Moisés está querendo dizer o quê? Tais, pois, os milhões de milhares de Efraim, e tais os milhares de Manassés. Miríades é um número muito grande, um número incontável, é uma quantia muito alta, né? É no mesmo sentido que no começo do capítulo, Moisés veio falando sobre Deus, que Deus vinha com sua miríades, né, de santos, ou seja, com seus muitos, incontáveis santos ali, então um grande exército, né? E agora Moisés faz isso. Moisés fala que o exército de Efraim é maior do que o exército de Manassés, e ele põe Efraim à frente de Manassés também. Já reconhecendo, a gente lembra, né? Normalmente se coloca na posição. E outra coisa importante da gente observar aqui é que Moisés está colocando aqui uma ordem, né? Uma ordem aqui de idade, né? De primogenitura, tudo. Então era para ele ter colocado, se fosse observar a primogenitura, Manassés primeiro, né? Porque ele está observando, ele falou de Rubem, está falando na ordem, né? Então não, ele passa propositalmente Efraim à frente de Manassés. Então aqui ele já começa realmente a profetizar, a falar realmente que o que Israel havia falado, o que Jacó havia falado, vai se cumprir. E Efraim realmente vai se sobressair sobre Manassés e ele vai ser considerado primogênito. Ele vai receber as bênçãos de primogênito. Ele vai receber o poder do primogênito, né? E é o que vai acontecer. Então no versículo 17, agora repetindo pra gente entender tudo que a gente falou aqui, diz assim: ele, né, tem a imponência, José, ele tem o poder, ele tem a força de um touro, né, um primogênito ali do touro, né, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas, ele rechaçará todos os povos até as extremidades da terra.
E assim vai ser porque por conta das miríades de Efraim, por causa dos milhares de milhares de Efraim, né? E por conta dos milhares de Manassés. Então, de Manassés é abaixo, né? Então, agora ele vem falar sobre Zebulon, né? Então, ele diz assim no versículo 18, ele fala de Zebulon e Issacar junto ali. Versículo 18 ele diz, de Zebulon disse, alegra-te, Zebulon, né? Nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Isso havia sido falado também por Israel, na bênção de Gênesis 49. Zebulon, ele vai trabalhar muito ali com a área marítima, realmente. Ele vai trabalhar muito com o comércio ali marítimo, pegando coisas ali, tá perto do mar ali, e eles vão trabalhar muito com isso. Issacar já parece que vai trabalhar mais com realmente comércio de cidade, né? Tenda ali, tudo, na comercialização da cidade. Mas vão ser duas potências de comercialização, né? Vão ser dois centros comerciais ali. E no versículo 19, então, continua. Os dois, né, essas duas tribos, chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Então, tá dizendo o quê? Que essas duas tribos vão ser muito poderosas, vão trabalhar com comércio, né? Uma comércio marítimo e outra comércio de cidade, né? De tenda, centro ali. E as duas vão ser muito poderosas, vão receber, né? Pessoas ali, né? E elas vão levar essas pessoas a conhecerem o Deus delas, né? Nesse sentido que tá falando. Então, eles vão receber muitas pessoas ali, vai ter muito comerciante, né? E eles vão acabar levando esses comerciantes, essas pessoas a conhecerem o Deus deles, né? E isso tudo vai acontecer, diz aqui, né? E tudo isso vai acontecer porque eles vão ter muita abundância, né? Então, eles vão ser muito prósperos no comércio, né? Então, eles vão ter muito dinheiro, vão prosperar muito. Então, no versículo 20 agora vai começar a falar sobre Gade. Diz assim, de Gade, então, Moisés disse, né? Bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, né? Então, de Gade, eu falei um pouco em Gênesis 49. Aí eu não vou nem tecer nenhum comentário aqui, mas de acordo realmente com o que eu já falei em Gênesis 49, tá, gente? Seguindo em Gênesis 49. É uma tribo mais de guerra, né? Uma tribo guerreira. A tribo de Gade é uma tribo guerreira. E aqui diz isso, né? Bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. A gente lembra que a bênção de Jacó era essa, seria uma tribo de guerra, né? Mas é uma tribo que poderosa na guerra, né? E aqui tá indo no mesmo sentido. Aí no versículo 21 continua. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel, né? Então vai ser uma tribo de guerra ali, mas que vai marchar diante de Deus, né? E vai executar a justiça em nome de Deus ali, né? Então eles vão, enquanto eles marcharem com Deus, eles vão conseguir executar a justiça de Deus, vão estar com Deus ali e vão vencer as guerras. Aí no versículo 22, então, fala sobre Dan. A gente falou sobre Dan também em Gênesis 49, a gente até falou um pouquinho sobre Sansão, né? Fala um pouquinho sobre essa tribo lá, né, em Gênesis 49, que era uma tribo, né, que tem alguns... fala como se fosse uma tribo meio traiçoeira, né? Que ela vai conseguir acabar com seus inimigos usando estratégias, né? Estratégias de forma traiçoeira, né? E realmente a gente vê isso muito com Sansão. A gente vai ver isso muito com Sansão. E cumpre, como eu disse em Gênesis 49. E aqui diz no versículo 22, Dan é leãozinho, saltará de Baçã, né? Então, Dan é um leãozinho, tá ali quietinho na dele, né? Mas quando vem alguém provoca, ele vai, né? Então, ele vai e corre atrás até pegar a presa, né? E ele sai saltando ali realmente em busca da presa dele. Aí no versículo 23 continua agora falando de Naftali, né? Então agora diz assim, Naftali goza de favores e cheio da bênção do Senhor possuirás o lago e o sul, né? Então aqui também não vou fazer comentário, mas sobre a tribo de Naftali eu falei mais em Gênesis 49, tá bom? Aí eu falo bastante sobre essa tribo, personagens dessa tribo, o que vai acontecer futuramente com essa tribo, tá bom? Então no versículo 24 continua, de Aser disse, né? Bendito seja Aser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz.
Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens, né? Então aqui, versículo 24 e 25 fala sobre Aser. No 26 já começa a falar sobre todas as tribos ali com relação a Deus, né? Então no versículo 24 e 25 fala sobre Aser, que Aser é um bendito de Deus entre os filhos de Jacó, né? E que ele agrade aos irmãos e banhe em azeite o pé, né? Então que ele seja honrado ali, né? Os caminhos sejam honrados diante de Deus, que ande com os irmãos, né? E sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz, né? Então aqui a gente lembra que Aser também, Israel fala, né, sobre uma bênção, sobre Aser, né? A gente comentou sobre a tribo de Aser em Gênesis 49. A gente falou, né, sobre a tribo de Aser em Gênesis 49. Deixa eu até pegar aqui minha outra Bíblia. A gente falou em Gênesis 49. Deixa eu só abrir aqui, gente. Ó, em Gênesis 49 também fala sobre Aser, né? Então a gente lembra que aqui Israel fala sobre Aser, mas Israel fala: a terra de Aser produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem, né? Então seria uma terra bastante farta, né? E diz isso aqui, né? Então Israel já havia falado que Aser seria uma terra muito farta, né? Que daria ali muitos frutos, né? Mas que ele não esqueça dos seus irmãos, né? Que ele ajude os irmãos dele, agrade os irmãos dele e banhe o azeite em pé, porque ali vai ter muita prosperidade, né? Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e com os teus dias durará a tua paz, né? Então, no versículo 26, agora ele começa a falar de Deus, desse Deus maravilhoso que abençoa todo Israel, né? Então, ele diz isso. Aí ele diz assim: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, né? Então, aqui o ó amado está se referindo a Israel. Então, aqui Moisés está falando: ó, gente, não há outro Deus igual ao nosso Deus. Não há outro. Um Deus que cavalga sobre os céus para ajudar a gente, não tem outro. Não há outro que anda com a alteza dele sobre as nuvens, não tem outro Deus igual a esse Deus. Então, aqui no versículo 27, ele continua falando sobre esse Deus. Ele diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o, né? Então, o Deus eterno é a morada de vocês. Vocês estão indo lá para Canaã agora. Vocês estão indo lá possuir essa terra da herança. Mas entendam que lá não é a morada de vocês, lá não é a proteção de vocês, lá não é a habitação de vocês, mas sim o próprio Deus. Sabe naquele sentido de que a gente teve um dia ruim, é um dia que eu não tô me sentindo bem, eu quero ir pra minha casa porque na minha casa eu vou estar segura. Sabe aquela coisa, eu vou pra minha casa porque na minha casa eu tô segura, na minha casa eu encontro conforto, é o meu lar, né? É a minha casa, é o meu lar, é onde eu encontro segurança. É nesse sentido. Então Moisés está falando: gente, vocês estão indo para Canaã, mas não é essa terra que é a segurança de vocês, não é essa terra que é o lar de vocês, não é essa terra que é a proteção de vocês, mas Deus é isso. Deus é a morada de vocês, Deus é a habitação de vocês. E aqui diz: e por baixo de ti estende os braços eternos. Que lindo, né? Então diz assim: esse Deus, né? Não só é a proteção de vocês, não só é a habitação de vocês, como ele pega vocês assim na mão, né? E vocês estão assim na mão dele. Ele estende os braços eternos dele debaixo de ti para te pegar na mão, e você tá ali na mão dele firme, né? É nesse sentido que Moisés está falando. E diz: esse Deus expulsou o inimigo de diante de ti, e ele disse: destrói. Então esse Deus expulsou, né, Sion, expulsou Og de diante de vocês e disse para vocês destruírem, pegar a terra deles. E assim vai ser lá em Canaã também. Esse Deus é que vai fazer isso. Então no versículo 28 continua: Israel, pois, habitará seguro, né? Então se Israel entender isso, que Deus é a morada deles, Deus é o lar deles, Deus é a proteção deles, então Israel vai ficar seguro nessa terra onde eles vão. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho, né? Então, dessa forma, Israel vai ficar sozinho numa terra muito boa.
Não vai ter ninguém ali querendo perturbar ele, querendo dividir com ele a herança dele. Não, ele vai ficar sozinho numa terra muito boa e Deus vai derramar do céu dele a chuva, né? A chuva sobre esse povo. Aí então no versículo 29, agora Moisés finaliza, né? A bênção dele. E diz assim: Feliz és tu, ó Israel, né? Vocês são felizes. Quem é como vocês? Um povo salvo por Deus. Um Deus que é um escudo e que socorre vocês. Um Deus que é espada e que te dá alteza. Assim os teus inimigos serão sujeitos a vocês e vocês pisarão sobre eles, né? Então, dessa forma. Então, amém, gente. Aí a gente finaliza aqui hoje, tá? Amém. Ainda bem que eu não fiquei falando sobre cada uma, né? Eu falei um pouquinho, já deu 1h30, né? Mas assim, quem quiser complementar o estudo de hoje, tá? É legal, eu aconselho voltar e assistir a aula de Gênesis 49, tá? Porque é uma bênção complementar aqui. E em Gênesis 49 eu falo com tantos detalhes de cada tribo, falo de personagens de cada tribo, tá? Então é muito interessante, quem puder voltar, tá bom? Amanhã a gente vai ter a última aula, amém, desse livro, graças a Deus, glória a Deus. Amanhã a gente vai falar sobre Salmo 91 primeiro, são 2 capítulos que a gente vai estudar, né? Vamos falar primeiro sobre Salmo 91, terminando o Salmo 91, eu já vou emendar e falar sobre Deuteronômio 34. São 2 capítulos curtinhos, né? Então eu vou já ler os 2 juntos, né? Os 2 juntos devem dar uns 30 versículos no máximo, eu acredito. Então a gente vai estudar os 2 juntos amanhã e finalizar o livro de Deuteronômio, tá bom? E segunda-feira a gente começa o livro de Josué. Amém, amém. Então, eu vou perguntar para o Meet se alguém tem alguma dúvida e eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, é só vocês deixarem no vídeo, eu esclareço na aula de amanhã, tá bom? Deus abençoe. Amém, Paty, Deus abençoe. Então, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom, gente? Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite, bom descanso. Amém. No Meet, vocês têm alguma dúvida, gente?